Oi gente, eu sou a Vi, e você está assistindo o 934. No vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha sobre A Cidade do Sol, do Khaled Hosseini. Provavelmente vocês devem conhecer ele do Caçador de Pipas. Todo mundo conhece o Caçador de Pipas, se você não conhece, conheça, é muito bom. E enfim, A Cidade do Sol foi publicada em 2007 pela editora Nova Fronteira e possui 368 páginas. Ele é um livro dividido em 4 partes. Ele conta a história de 2 mulheres, a Mariam e a Laila. A primeira parte conta a história de Mariam, a segunda parte a história de Laila e a terceira e quarta parte a história das duas. A narrativa, ela se divide, por exemplo, a história de Mariam, a visão de Mariam, a visão de Laila, a visão de Mariam e a visão de Laila. A primeira parte do livro, como eu disse antes, conta a história de Mariam. Mariam é uma adolescente que vive na cidade de Herat, no Afeganistão. Ela tem 15 anos no momento que começa a contar a história. Aliás, ela está fazendo 15 anos. Mariam é uma harami. Isso quer dizer que ela é uma filha bastarda da empregada com seu patrão. E quando a empregada engravida do patrão, que é o Jalil, ele coloca ela para viver numa aldeia bem afastada da cidade, afastada de todos. Então a Mariam nasce ali, nessa aldeia sozinha, e cresce somente junto da mãe. O Jalil, o pai, às vezes vai e visita ela. E como ele sempre, quando visita ela, ele é muito carinhoso, leva presentes para ela e tudo, ela tem uma ideia bem de herói. Pelo fato dele ser bastante amoroso para ela, ele é a pessoa que ela mais ama, mais até do que a mãe dela. E a mãe dela é uma pessoa bastante amargurada, ela tem muita raiva da vida e ela vive falando pra Mariam que o pai dela abandonou elas duas e que apesar dele ir lá e ficar falando coisas bonitinhas, sendo legalzinho com a Mariam, ele é muito mal porque ele nunca levou a Mariam pra conhecer a casa dele, pra conhecer a família dele, ele simplesmente esconde a Mariam. E a Mariam morre de raiva porque a mãe dela diz isso, porque como o pai dela vai ser um cara legal pra ela, enfim. Aí, um belo dia, quando a Mariam está para fazer 15 anos, ela pede um presente pro pai dela. E ela pede que ele leve ela para conhecer os irmãos dela, para conhecer o cinema, porque o pai dela era dono de um cinema. Ele promete para ela que vai levá-la, promete que no dia seguinte vai chegar no horário marcado para levar ela para conhecer tudo que ela quisesse. A mãe dela fica muito desesperada e fica falando que ele não vai aparecer de jeito nenhum, que ela está se iludindo. E ela fala muito também que essa coisa do homem subjugar a mulher e inferiorizar a mulher. Então ela vive falando pra Mariam que não adianta ela querer nada dele, porque sempre ele ia ter algo pra acusar a Mariam, simplesmente pelo fato dela ser uma harami. Aí, no dia seguinte, ela fica esperando o pai dela. Ela espera durante a manhã toda e ele não aparece. E aí, quando já está entardecendo, ela resolve pela primeira vez sair lá da aldeia onde ela vive e ir atrás do pai dela. Ela vai pra cidade e aí, perguntando para as pessoas sobre o pai dela, como ele era bastante conhecido, é um empresário bastante conhecido, informaram pra ela onde ele morava e ela foi parar no portão dele. Chegando lá, ela chama por ele e aí só aparece um motorista dele e falando que ele não tá em casa no momento que ele ia chegar tarde pra ela ir embora. Aí a Maria pega e fala que não, que ela vai esperar e o motorista insiste pra ela ir embora, e mesmo assim ela não vai. Ela fica ali o resto da tarde toda e quando começa a anoitecer o motorista vai lá de novo, pede pra que ela vá embora porque o Jalil não vai voltar naquele dia. Ela dorme ali na calçada, passando frio sozinha, esperando o pai dela aparecer. No dia seguinte, ao amanhecer, o motorista vai lá falar com ela de novo e tenta convencê-la a ir embora. No momento que ele está levando ela para dentro do carro para mandar ela de volta para casa, ela se solta dele e entra, invade a casa, porque ele deixou o portão aberto. E quando ela entra, ela vê o pai dela. E os olhares dele se cruzam, mas ele não faz nada, ele simplesmente vira o rosto e finge que não a viu. E ela fica desolada, porque ela percebe que a mãe dela estava certa o tempo todo. Vai pro carro, o motorista leva ela de volta pra casa. Quando ela chega em casa, ela encontra a mãe dela morta e uma corda pendurada no teto. Pois é, a mãe dela suicidou-se. E aí a Mariam fica em desespero, porque pra ela foi culpa dela, porque ela desobedeceu a mãe dela e deixou a mãe dela sozinha. E em contrapartida ela viu também que o Jalil realmente não valia nada. Aí ela é obrigada a ir morar com o Jalil. Quando ela vai pra casa dele, o Jalil já tem 3 esposas. E aí ele obriga ela a se casar. Isso a Mariam com 15 anos. Ele obriga ela a se casar com o Rashid. O Rashid é muito mais velho que ela, 30 anos mais velho que ela. E aí a Mariam vai. E quando ela tá com o Rashid, ele obriga ela a usar aquelas burcas que tampam tudo. Ela só pode sair se for com ele, não pode andar sozinha na rua, não pode andar, a burca dela só tem os buraquinhos dos olhos, só por aquilo que ela pode ver.
E dentro de casa, ela tem que fazer tudo pra ele, além de que também quando eles descobrem que ela não pode ter filho, ele começa a espancar. E aí, vamos para a parte 2 do livro, que conta a história de Layla. Layla nasceu 19 anos depois de Marianne e ela teve uma infância bastante feliz, ao contrário de Marianne. A mãe dela, era uma pessoa bastante feliz, apesar de que ela entrou em depressão porque começou a acontecer a guerra no Afeganistão e os filhos dela tiveram que ser mandados para a guerra. Então a mãe dela entra em depressão, principalmente depois que os filhos dela morrem. E o pai dela, ele era um professor universitário, mas teve que parar de trabalhar por conta da guerra também. E ele amava muito a filha e dizia que ela ia ser grande, que ela tinha muito potencial, e ela realmente era uma menina bastante inteligente, muito astuciosa. A Layla tinha um melhor amigo, que era o Tarek, e eles se conhecem desde crianças. E aí, quando ela tem 14 anos, eles se apaixonam. Só que aí, porém, no entanto, a família do Tarek vai viajar para o Paquistão, fugindo da guerra, porque está acontecendo bombardeios em toda a cidade, então eles nunca sabem quando que vai cair uma bomba em cima da cabeça deles. Então eles resolvem fugir. Quando a Layla fica sabendo que eles vão fugir, ela fica desolada, fica muito triste. E aí, ela e o Tarek têm uma relação sexual, a relação sexual da vida dela e da vida dele. Ela se sentiu muito culpada porque a mulher naquela época não podia fazer essas coisas. Era muito feio depois do casamento. Aí o Tarek vai embora, ela continua com a família dela, inclusive ele chama ela pra ir junto, mas ela não vai por conta da mãe do pai dela, que ela não quer deixar eles sozinhos, precisam dela. Aí um belo dia, a mãe dela vivia questionando, dizendo que nunca iria fugir dali, porque os filhos dela morreram por causa da guerra, então ela devia a eles continuar morando ali. Mas aí um dia o pai da Layla consegue convencer a mãe de fugir, de ir pra outro lugar, porque senão eles vão acabar morrendo. Aí eles estão arrumando as coisas pra ir vendendo os móveis, pra conseguir dinheiro, arrumando tudo. A Layla está lá no quintal arrumando os livros do pai dela. O pai dela e a mãe estão dentro de casa. E aí cai uma bomba dentro de casa. Então os pais dela morrem. A Layla fica extremamente machucada e fica desacordada por alguns dias. E é aí que a vida dela cruza com a vida de Marianne. Quando ela acorda, ela está sendo cuidada por Marianne e pelo Rashid lá na casa deles. E aí Layla, com 14 anos, e a Marianne, com 34 anos, passam a conviver juntas com o Rashid. E no início a Marianne despreza a Layla, mas as circunstâncias fazem com que elas fiquem unidas. Obrigada. E aí vem a parte 3 e a parte 4 do livro, que é contando a história das duas juntas, só que alternando entre Marianne e Layla. Aí a terceira parte, quarta parte, conta a história das duas e conta todo o sofrimento que elas passam na mão do Rashid. Conta também como que está acontecendo a guerra. Ele dá muitos detalhes sobre a guerra do Afeganistão, como isso afetava as pessoas que viviam ali. E é isso, a gente vai conhecendo a história das duas mulheres. A Marianne, que se torna uma pessoa dura e fria por conta de tudo que ela vive ali com o marido dela e também pela infância dela, ela se torna basicamente o que a mãe dela era, uma pessoa bastante amargurada e fria. E já a Layla, ela tem os seus sonhos completamente destruídos, ela sempre foi levada a acreditar que ela seria uma pessoa extraordinária. E de repente ela se vê ali numa situação tensa e violenta. E as duas juntas tentam viver, sobreviver à realidade a qual elas estão postas. O livro ele conta uma história real. A história começa a partir dos anos 70 e vai até os anos 2000. Entre esses anos a gente conhece a história trágica dessas duas mulheres, os efeitos da guerra, os efeitos da violência que elas sofrem dentro de casa. E a gente conhece também como a mulher era tratada, e ainda é nos dias de hoje, no Oriente e também no Ocidente. Como a mulher era inferiorizada e tinha que se submeter a coisas terríveis por conta dos homens. É uma história muito triste, é uma leitura realmente muito densa. Tem algumas cenas que são muito fortes, então tem que ter estômago para ler, tem que ter muita força e coragem para continuar a leitura. Porque é um livro muito bom, é um livro maravilhoso, eu recomendo muito a leitura, mas é muito difícil de você terminar de ler. Porque as cenas de violência que ele retrata são muito detalhadas e você começa a perceber que aquelas histórias que você vê no jornal e que parece tão distante de você, realmente acontece, tipo, aquilo é real e pode acontecer com qualquer pessoa, pode acontecer com uma
amiga, uma irmã, com a sua mãe, com você. É uma realidade realmente muito difícil de encarar. Eu, por exemplo, eu cheguei a ficar com muita raiva dos homens, muita raiva, porque o Khaled Hosseini, ele retrata muito a maldade do homem, de como ele espancava a mulher, tipo, por exemplo, a Mariam, o Rashid espancando a Mariam por nada, simplesmente porque ela existia. Então, por vezes, dá muita raiva dos homens. E aí a gente tem que lembrar que não são todos assim, não são, mas dá raiva. E pra compensar, eu acho, esse lado, tem o Tariq, que é o melhor amigo da Layla. Ele é um homem, obviamente, e ele é um homem muito bom mesmo. Ele é amoroso, ele é carinhoso, ele nunca tratou mal ninguém, nenhuma mulher, nem nada. Então eu acho que isso alivia um pouco a raiva que a gente começa a sentir dos homens. E é isso, essa é a história da Mariam e da Layla. São duas mulheres extremamente fortes, eu aprendi muito nesse livro. Não apenas as coisas da guerra, que dá pra gente aprender muita coisa sobre a guerra no Afeganistão, que tem muitos detalhes sobre a guerra, mas também sobre a vida. É uma história realmente de sofrimento, muita dor, muita tristeza, mas também uma história de esperança, porque apesar das duas mulheres estarem submetidas a coisas terríveis, elas nunca deixaram de ter esperança. É isso, hoje foi A Cidade do Sol, espero que vocês tenham gostado. Coloquem aí o que vocês acharam, se vocês já leram, se não leram, sugestões, críticas, se você quer que eu fale de algum outro livro, de alguma outra coisa, qualquer outra coisa, enfim, coloquei, tá bom? Se você não é inscrito, seja bem-vindo, se inscreva aí, segue a gente nas redes sociais e obrigada, gente. Um beijo, até a semana que vem, não esquece de